na graça do Senhor Jesus. Pastor Tassos, o cristão ele vem sofrendo perseguições, né? Isso não é de hoje, é de sempre. Mas a militância política, principalmente a questão da esquerda, né? Assim, que tem se acentuado muito nessa perseguição. E o último caso agora com o Frei Gilson, né? Que tem sido utilizado, perseguido. Em um país que a maioria é cristã, pastor. Como é que o senhor vê essa questão? Se somos maiorias e as nossas pautas não avançam, não acontece. Qual a sua opinião a respeito dessa situação que tem acontecido, não só com ele, com outros líderes também, evangélicos também, né? Mas eu falo do povo cristão como um todo. Nós somos maioria. E a nossa pauta, infelizmente, ela não avança. Ontem eu estava até participando de um programa com a professora Lili e o ex-ministro Ernesto das Relações Exteriores. Estávamos falando sobre essa questão, né? Eu dizia que a grande justificativa que nós temos é que o comunismo tem como seus maiores obstáculos o cristianismo e as suas duas instituições, que é a família e a igreja. A família e a igreja são resistências a todos esses arroubos comunistas, essas doutrinas identitaristas como negrismo, antinatalismo, feminismo, LGBTismo e todas mais. A família é uma resistência contra isso, a igreja também. Então, eles querem a todo custo destruir a igreja do Senhor. E no caso aí do Frei, ao qual o senhor fez menção, é interessante porque eles se preocuparam porque houve uma oração. Uma oração. Então, Exato. quando a oração está incomodando assim, deixa mais claro ainda que a questão do comunismo não é meramente política, geopolítica, ela tem um nível aí espiritual, porque o comunismo é, de fato, a ideologia do Satanás. E se incomoda até mesmo com orações. Há uma guerra, nós estamos em uma guerra, muita gente não tem noção disso, e as igrejas têm de se posicionar. Muitas igrejas têm deixado até ser destruídas de dentro para fora, não é? Por teologias Perfeito. comunistas, no caso da Igreja Católica, a teologia da libertação, no caso da Igreja Evangélica, a teologia da missão integral, por exemplo, são cânceres dentro da Igreja do Senhor para promover um viés comunista, fazendo com que a igreja deixe de ser igreja e passe a ser ONG. Igrejas aí desesperadas por dinheiro público, deixando de pregar a palavra da salvação, do arrependimento. E nós temos que nos posicionar. Agora, não adianta uma maioria frouxa, uma maioria. Somos maioria, mas exatamente. A gente não A vê maioria. respaldo, né, nas casas legislativas, no Congresso, a gente não vê ali, infelizmente, né, no Senado, né, a gente não vê, rapaz, essa representatividade do cristão, infelizmente. Maioria frouxa que não se posiciona, anti-intelectualista. Isso é interessante. Tem muitas pessoas na direita que são anti-intelectualistas, né? Sem entender que a guerra é cultural, sem entender como se posicionar, sem preparo. Tem um horror. Então, igrejas comunistas, é a maioria, mas você tem igrejas comunistas, igrejas da teologia da missão integral, igrejas de teologias liberais, igrejas que aceitam o pecado. É o que mais tem surgido agora, né? Igrejas aí, século XXI agora, que aceita tudo de toda forma, né? E assim, é tipo assim, venha e a gente modifica o evangelho, você continua do jeito que tá, né? Tipo isso. Você continua no pecado, mas a gente vai modificar o evangelho aqui, a gente vai pegar textos isolados aqui, para que a gente possa se adaptar a você. Mais ou menos isso, né? Tem acontecido, pastor Tasso. Eu tenho até uma pregação que se chama assim, Aprendendo a Odiar. Porque o crente, ele desaprendeu a odiar, não odiar pessoas, mas o crente tem que odiar o pecado, odiar o inimigo de nossas almas. Então, o crente está cada vez mais numa relação muito amigável com o pecado, brincando com o pecado,
sem entender que o pecado ele não é apenas uma escolha, ele é mais do que uma escolha. As Escrituras se referem ao pecado dizendo que as pessoas são escravas do pecado. Só se é escravo daquilo que exerce um senhorio sobre você. Então as pessoas têm que entender que não é brincadeira, né? E tem de haver um posicionamento, e a igreja tem que se posicionar. Muita gente coloca a esperança na política, a esperança no governo, mas a esperança genuinamente está na igreja do Senhor e na Amém. família. Amém. Agora, na família liderada por homens, de verdade, não é? Entendeu? Esse povo que uma casquinha de ovo quebrado já é muita, parece uma casquinha de ovo, qualquer coisinha é muita coisa, que não se posiciona, homens frágeis, efeminados, isso não é resistência contra nada. Desse jeito.